tipo, ele falando várias receitas, é óbvio que eu não lembro nenhuma, porque... Enfim, mas eu queria entender mais como é que... E eu tava vendo os vídeos também hoje, e todas têm um ritual, tem uma poção que fazem. Eu queria se você pudesse comentar um pouco sobre isso, se puder, claro, né? Como é os rituais, né? Porque se É, você for olhar o ritual do cristão ali, o ritual é ir pra missa, ir para o é, culto, não sei o quê. Eu quero saber como é que funciona o ritual, tipo, por que aquela comunidade se encontra, tipo, qual a motivação? Ah, sim. Eu acho que são perguntas diferentes. eu Uhum, acho que são... Com relação aos rituais que eu acredito que você tenha falado sobre ebós, né? Trabalhos e tudo mais. O candomblé, ele isso. tem diversos, 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 que envolvem a comida. Por isso que, assim, comida pra gente, e aí entrando na questão do abate que foi discutido recentemente no STF, até a questão do, vou dizer enquanto sacrifício animal. Essa ritualística que envolve a carne, que envolve a comida, ela é para alimentar a comunidade. Então, todo o ritual envolve alimentar a nossa comunidade. entendi. Sobre a questão dos encontros, o que motiva, né? A casa de candomblé, a casa enquanto física, ela também é cultuada, né? Então, assim, tem que ter todos os cuidados da casa, os cuidados que a gente tem com casa normal. E tem as questões das festas anuais, tem as obrigações, né? As obrigações é que, assim, você passa pela iniciação. A partir da iniciação, você passa por diversos ritos que marcam as obrigações, né? A Uhum. obrigação de 3 anos, de 7, né? Para reafirmar a sua iniciação. Isso tudo é motivo de encontro. Então, assim, fora isso, tem várias casas que tem toda uma questão social, né? Afoxés, questão de cuidado com a própria comunidade em volta. Então, assim, terreiro não para, gente. Uhum. É o tempo todo ali, né? Um dos motivos do meu atraso, terreiro não para. E até Não falando, para. por exemplo, são muito antigos, né? Os terreiros. Tem como surgir algo novo? Sei lá, alguém iniciou e aí decidiu quer ter um terreiro. Tem como. Como é que. Às vezes é uma missão, né? Às vezes até uma missão Como é que mesmo, é o né? Então, processo pra transformar? então, não é a pessoa que quer, né? É, sim, com certeza. Depois da iniciação, tudo mais, aí o sacerdote, né, Alorixá, Babalorixá, é quem dá caminho. Fala, ó, meu filho, tem caminho pra abrir casa, então vamos fazer aqui pra acontecer. Tem muita gente que simplesmente quer e E vai. toca o barco, mas assim, tem como você andar num caminho que não cabe o seu pé, né? É um pouco complicado. E qual a visão, se tem um Deus superior, né? Acima dos orixás ali, tem o Deus criador, né? Que é o que tem. Sim. Qual é a visão? Como é que funciona? Então, eu não vou fazer uma analogia com o católico, não, mas tanto nos iorubanos quanto no povo banto, né, que pra banda é Zambi, pra gente é Olodumare, são os deuses da criação. E tem uma certa hierarquia entre eles também, né? Então, Olodumare tem Oduduwa, Orumilá, Obatalá, que também fizeram parte da O criação. Batala, esse nome já Aí vem os estudei. orixás, são um filho do outro, entendeu? Uhum. E tem uma grande diferença que eu percebi que, tipo, agora Bem o grande. bando e candomblé, você já deve ter ouvido muito. Mas eu já percebi que no candomblé, a gente tem. Vocês têm mais um lance, tipo, culto aos orixás. Mas quando você vai pra Ubanda, aí você já começa a ver caboclo, aí começa a culto a mais outras entidades. Sim. Então, tipo, qual a maior diferença dessas entidades e por que disso, ter essa diferenciação? Cara, ao meu ponto de vista, porque isso também Aham. é uma questão, tem várias teorias. Mas o bando e candomblé tem diferenças, assim, claras e uma linha que não é tênue entre a separação entre elas, né? A Umbanda, ela vai cultuar mais ancestralidades brasileiras, então os próprios caboclos, os próprios pretos velhos, né? Uhum. Entidade de rua, o malandro, pombagira, Uhum. são todas energias de ancestrais também, né? Mas muito mais próximos do que o candomblé. O candomblé ele vai cultuar a sua ancestralidade, mas a sua ancestralidade familiar. A Umbanda tem as suas diferenças, a Umbanda é bem brasileira, né? Falar que
a Umbanda ela é próxima do Candomblé é uma questão política, né? Porque o preconceito que sofre é porque é o mesmo, né? Você vê uma pessoa de branco com a conta de Umbanda, ninguém não quer nem saber. Vai chamar de macumbeiro, vai tocar pedra. Então, assim, é muito vagamente falando aquele primo distante. Primo distante. Os cultos são extremamente abrasileirados, os rituais são diferentes. Se tem iniciação, se não tem, a Umbanda é muito diferente do Candomblé. Muito, assim, extremamente diferente do Candomblé. A falar, por exemplo, que a Umbanda fala-se português. O Candomblé você vai falar dialetos do continente africano. Então, assim, tem bastante diferença. Mas eles se encontraram em alguns momentos, né? Tem casas de Candomblé. Como eu disse, não tem como a gente negar o contato com os indígenas. Logo, a maioria das casas de Candomblé eventualmente tocam para caboclos. Porque, assim, essa ideia de você cultuar uma coisa e dela se fazer hegemônica, no Brasil não deu pra fazer tanto, né? Porque, assim, uma das coisas que eu acho mais linda no Candomblé é que o pessoal de terreiro, ele pede licença pra entrar. E ele reverencia quem já tá. É a ideia da hierarquia, né? E quando chegou aqui, já era uma terra indígena. Então, o povo de terreiro que chegou aqui, as sacerdotisas e os sacerdotes respeitam isso. Por isso toca-se pra caboclo. Porque eles também falaram, não, então, ó, a gente vai dar satisfação aqui à ancestralidade porque a terra é de vocês, não é nossa. Quando chegarem na nossa terra aí, vocês batam a cabeça pra gente porque é nossa terra. Então, assim, teve esse ponto de encontro, mas são realmente divergentes. Entendi. Eu tô falando tudo muito superficialmente, né? Lembra? São discussões extremamente profundas. Por exemplo, essa diferenciação é uma discussão filosófica Não, profunda, quando você ritualística. pesquisa na internet Candomblé, a maioria. O top é a diferença. É a galera perguntando, tipo, qual a diferença? Candomblé e Ubanda, Candomblé e Ubanda. Sim. Esse foi o tópico que eu vi, tipo, de maior pesquisa. E engraçado, porque eu percebi bastante diferença quando eu fui dar uma lida ali. Eu vi, assim, a diferença gritante. Só que parar pra pensar que hoje em dia as pessoas vêm e colocam isso tudo no mesmo pote, só reforça esse lance da intolerância, né? Tipo, a gente viver num país que a gente fala é laico, mas que não é tão assim, né? Não é tão uma parada tão simples assim. Mas reforça mais ou menos, né? Quando as pessoas elas conhecem, começam a diferenciar e respeitam, isso é ótimo. Mas é aquilo que eu disse, não tem como a gente não botar um do lado do outro quando a gente vai falar, por exemplo, publicamente. Porque o preconceito, ninguém sabe qual é a diferença. E mesmo se soubesse, como a Umbanda, ela tem resquícios muito mais ocidentais, mais português, por falar português e tudo mais. Então ela sofre menos preconceito que o Candomblé. Porque o Candomblé é religião matriz africana mesmo. Muda a língua, muda o modo de vestir, muda como a gente se relaciona, né? Então, desassociar um pouco, você acaba reforçando um preconceito só com um. Sendo que, na verdade, é os dois lutando contra, né? Inclusive, tem muitas posições, muitos sacerdotes de Umbanda que pedem esse espaço para que sofram menos preconceito. Entendi. Mas, na rua, gente, ninguém conhece. Né, vai também. ver, de fio de conta, vai ver uma cara fechada. É fio de conta, né? É fio de conta. Fio de conta. Qual o significado? Qual é, tipo, como é que você ganha? Eu queria entender, eu Ele entendi é feito de tudo. miçanga. Entendi. Esse aqui, especificamente, miçanga coral. Mas o fio de conta ele tem um significado muito legal. Que é o seguinte. Cada miçanguinha que você bota, né? Você vai botando e tal. Vou falar o filosófico. Tá? O de fundamento fica para cada casa. Mas assim, a ideia do fio de conta é que para que um firmamento, para que uma proteção ela se consolide, ela fique firme, precisa de todo mundo. Então precisa de cada miçanguinha ali para fazer esse fio. Se eu tirar, botar só uma que ela não é nada. Então a ideia do 20 conta é, tipo assim, filosoficamente falando, é mostrar que a união é que faz uma pessoa, sustenta a energia de uma pessoa ou não. Por isso que é uma casa, por isso que é uma comunidade.
Ritualisticamente falando, aí eu vou deixar pra cada casa, porque cada um ensina do jeito que quer, né?